hiperplasia nodular focal. Então, como esse ano caiu hemangioma, se cair lesão focal hepática, eles devem pedir algum outro tipo de lesão, tá? Ou hiperplasia nodular, por exemplo, ou outras que eu vou comentar agora. Predileção, sexo feminino. E vejam a diferença em relação ao hemangioma. Ele tem na fase arterial um realce intenso. Estão vendo como ele realça bastante na fase arterial? Fase portal, mantém-se com realce e às vezes a gente pode observar uma zona, tá, de cicatriz central, uma zona hipocapitante na região mais central da lesão. Então, dica para a hiperplasia nodular focal, sexo feminino, já seria uma pista, bastante realce e muito intenso, vai se destacar bastante numa fase arterial. E presença de cicatriz central, certo? O adenoma é uma lesão que eu tenho visto com mais frequência, tá? Então, uma lesão que também é importante vocês conhecerem, é benigna. O clássico que eu aprendi na minha residência é que era comum em mulher jovem em uso de anticoncepcional oral. Porém, a gente sabe que esteroide anabolizante costuma estar bastante associado ao aparecimento de adenomas hepáticos. Então, também já vi casos, inclusive de professor de academia. Tá? Tem essa associação com as glicogenoses, então lembrar, né, tipo doença de von Gierke, por exemplo, né? Então tem essa associação. Uma dica em relação às demais lesões focais hepáticas é que ele pode sangrar. Então, se descrever uma lesão que, na fase sem contraste, como que é o sangramento no sem contraste? Hiperdenso, né? Normalmente, ou a lesão focal hepática é hipo ou isodensa na fase sem contraste. Se ela for hiperdensa na tomografia, indica que muito provavelmente essa lesão sangrou. E no contexto de lesão focal hepática, a que mais sangra é o adenoma hepático. Tá? Então não se esqueçam disso. Ele também apresenta um realce aumentado na fase arterial. Porém, vejam aqui, ele não é tão exuberante quanto a gente vê na hiperplasia nodular focal, certo? E tende a ser isodenso nas fases mais tardias, certo? CHC é importante, até perguntem para a Elaine todas as dicas, que cai até na prova daqui, tá? Então, é a lesão maligna mais comum. A dica é que eles têm também um realce intenso na fase arterial, como vocês estão vendo aqui. Porém, vejam, eles lavam rápido. O contraste sai rapidamente do CHC. Então, numa fase mais tardia, como vocês já sabem reconhecer, ó, contraste aonde? No sistema coletor renal. Vejam que a lesão, se eu não ficar muito atento, eu posso ter até dificuldade de encontrá-la. E, no mínimo, vou achar que ela é muito menor do que ela é. Tá? Então, essa isodensidade, quer dizer, mostrando que ela lavou rápido, é uma coisa comum do CHC. Ele costuma ser mais heterogêneo, tá? E uma dica que também a gente tem, normalmente vai ser num contexto de um fígado cirrótico, de um fígado de uma de um fígado que a gente consegue ver bastante outras alterações, certo? Então, tá tudo certo aqui? Deixa eu só. Tá? Então, acho que deu para entender a diferença, né? Então, vai ser aquele fígado já mais baleado, tá? Que vocês vão ver. Não é um fígado
com a borda, vai ser romba, né, num contexto de um paciente com cirrose. É difícil a gente observar o desenvolvimento de um CHC num fígado que era previamente rígido, digamos assim, tá? Lembrar que no CHC pode ter invasão tumoral na veia porta, tem até um detalhe para radiologista, né? Então, a gente diferencia o trombo tumoral do trombo sem ser tumoral pelo realce e pelo contraste. Se o trombo capta contraste, é um trombo tumoral. Normalmente a gente tem essa regrinha. E se o trombo na veia porta não capta, então é um trombo simplesmente associado e não tumoral, certo? Alguma dúvida das lesões focais hepáticas? Então, isso é importante, tá? Aqui mais sangra, adenoma. Aqui tem cicatriz central, hiperplasia nodular focal, né? Aqui tem realce centrípeto, hemangioma. Aqui ocorre em fígado cirrótico, tem um realce arterial intenso e fica isodensa rápido, é o CHC. Aqui um achado comum de imagem, né? Então, o que vocês estão vendo de alterado nesse exame? Tá? Então, vejam essas estriações renais. Tá? Então, esse é o achado que vocês vão discutir lá na radiologia, também muito frequente, que é o nefrograma estriado. Quando que a gente vê o nefrograma estriado? Então, em que situações? Pode ser uni ou bilateral, como nesse caso. Então, bilateral, doença renal policística, pielonefrite aguda, obstrução tubular aguda, necrose tubular aguda, e se for, por exemplo, um paciente politraumatizado, pode ser por hipotensão. E unilateral, o que a gente tem que pensar? Pielonefrite aguda, sempre o diagnóstico mais frequente, né? Obstrução ureteral aguda, por uma litíase pode dar, e trombose aguda de veia renal, certo? Isquemia mesentérica é um tópico importante, talvez vocês tenham tido já na cirurgia, mas questão importante da cirurgia que eu acho que vocês precisam saber. Então, o que ocorre, né, na fisiopatogênese, para vocês gravarem mais, é necrose da parede intestinal, com gás na parede do intestino. Daí, como que é a evolução? Perfura a alça, né, e o gás pode extravasar para fora, dando gás no sistema portal e pneumoperitônio, certo? A principal etiologia, 60 a 85% da isquemia mesentérica, etiologia oclusiva arterial. Então, se vocês têm a suspeita, né, estão atendendo o paciente, tem a suspeita, CT com contraste arterial e fase portal. Então, se vocês me perguntarem, né, qual é a diferença? A fase portal ela é obtida 30 segundos em geral após a aquisição da fase arterial. Só para vocês entenderem também um pouquinho como funciona. O tratamento indicado, normalmente a conduta é cirúrgica, e lembrar, né, que a mortalidade é muito acentuada, tá? Então, em torno de 60% de mortalidade, é um quadro grave, mas é um quadro que a imagem a gente consegue destrinchar e que pode cair em prova para vocês. Então, vejam aqui, gente, é um caso, o que a gente está vendo? Estão vendo que nesse segmento tem gás na parede da alça? Estão vendo aqui? Então, gás na parede da alça, um sinal de sofrimento. Aqui fica bem claro, ó, delgado distendido com gás na parede, tá? Então, a gente vê esses focos de densidade negativa dentro da luz do vaso, normal, porque, né, tem os alimentos e de permeio a gente tem gás. Agora, na parede da alça, a gente não encontra gás, certo? Gás aqui, né, aeroportograma, que a gente chama. Tá? Então, todos os sinais de isquemia mesentérica. Então, pense no diagnóstico de um paciente que tem distensão,
às vezes, né, num radiograma simples, só distensão, vai lá, faz a tomo. O principal a olhar é gás na parede da alça, pneumoperitônio. Então, esse é um caso, vou até ampliar, opa, deixa eu voltar, que a gente teve, tá? Um caso nosso aqui. E vejam, tá até vou ampliar bem a imagem, difícil de enxergar, mas aqui é a aorta, origem da artéria mesentérica superior, e vejam essa falha de enchimento oclusiva, tá? Então, quando a gente olha com detalhe a origem, por exemplo, de artéria mesentérica superior, a gente costuma até ver aquela causa da isquemia mesentérica, que, como eu comentei com vocês, é principalmente por comprometimento arterial, certo? Aqui um exemplo também de isquemia mesentérica, porém vejam que aqui existe um trombo venoso, tá? Então foi uma isquemia mesentérica de causa venosa, certo? E o que chama atenção no radiograma? Eu vejo a cúpula e eu vejo o ar aqui. Então, pneumoperitônio exuberante. Tá? Então, quando vocês virem um pneumoperitônio exuberante, bilateral, principalmente em um paciente mais idoso, com todas aquelas comorbidades de doença arterial periférica, enfim, pensem na possibilidade de isquemia mesentérica, que a tomografia de abdômen é bastante útil para a investigação. Tá? Então, tentando ver gás na parede da alça, pneumoperitônio, e às vezes a gente pode até ver coleção associada, fistulização, dependendo do tempo da isquemia. Tá? E aqui mostrando o pneumoperitônio, só lembrando a vocês, a janela, tá, do ponto de vista prático, que vocês vão procurar pneumoperitônio no abdômen, é a janela de parênquima pulmonar. Então, se vocês querem saber se tem pneumoperitônio, vocês têm que andar todo o abdômen utilizando a janela de parênquima pulmonar, ok? Úlcera péptica perfurada, então um quadro, né, bastante grave, agudo, que precisa ser diagnosticado prontamente no pronto-socorro, porque se deixar passar o diagnóstico, o paciente vai a óbito, né? Então, até acho que umas 2 semanas eu tive um caso. Então, o que faz a gente suspeitar? Então, uma dor muito aguda, normalmente quadrante superior do abdômen. Vejam que existe uma tendência do pneumoperitônio, como eu estou apontando para vocês aqui, a se concentrar no quadrante superior direito do abdômen. Tá? Então, essa é uma dica. Aqui a gente pode ver gás na parede do estômago, caracterizando o segmento que perfurou. E vejam, um estudo sem contraste, um sinal que é bastante fidedigno para pensar em úlcera péptica perfurada, é esse aqui, que é uma área nodular, focal hiperdensa, que representa o quê? O coágulo, tá? Que se formou no local da perfuração do sangramento da úlcera, certo? Então, esse é um diagnóstico bastante importante de se suspeitar, tá? Então, tem que tentar ver quando o pneumoperitônio predomina nesse quadrante superior direito, olhar com atenção o estômago, olhar se não tem nenhum local mais hiperdenso, olhar se não tem gás na parede de alça e na parede do estômago, certo?